Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, mais um estudo bíblico, na qual nós estamos falando sobre as ordenanças bíblicas. E hoje nós vamos falar duas ordenanças. Uma sobre a vida de vigilância e a outra sobre a oração. São duas ordenanças que nós devemos fazer sempre na nossa vida. Para quê? Para evitar que por negligência ou indolência algumas calamidades destruam a nossa vida, ou então que atinjam a vida de alguém. Para evitar também que não possamos negar ou abandonar Jesus Cristo, ou então para que possamos não cair no pecado. A vigilância, ela vê a tentação chegar. A oração dá força para resistir a ela. Então, gente, quando nós temos essa vigilância, ela faz com que nós não pecamos, faz com que nós possamos orientar outras pessoas a não pecar. Nós podemos orientar essas outras pessoas a não cair na maldade, né? Mas essa oração, ela deve ser constante na nossa vida. Mas nós temos que ter algumas precauções. Não adianta nós orarmos 24 horas por dia, por exemplo, e nós começarmos a murmurar, a xingar, a não vigiar, a falar mal de alguém, a fofocar, a mentir, né? Entre outras coisas que entristecem o Espírito Santo. Se você faz a sua oração e faz tudo isso de errado, você mente, você faz fofoca, você induz as outras pessoas à maldade, de nada adianta essa oração. A luta que temos que lutar não é contra carne ou sangue, não é física, não é contra seres humanos, contra pessoas. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas, contra a maldade. Nós devemos sempre vigiar, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, há de vir, como está descrito lá em Mateus capítulo 25, versículo 13, né? E nós temos como um texto de referência justamente o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42 a 44, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E no mesmo Evangelho de Mateus, mas lá no capítulo 26 e versículo 41, diz o seguinte: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que diz aqui? Se nós sabemos a hora que um ladrão vai assaltar alguma casa ou vai assaltar alguma pessoa, nós não sabemos. Mas nós temos que estar sempre atentos. Temos que estar sempre em vigilância. Nós temos que vigiar sempre. Tanto é que a palavra vigilância, né?
ela quer dizer ficar acordado, ficar em alerta, dar total atenção, né? Esse é o significado da palavra vigiar, né? Então, nós devemos sempre estar em constante vigilância. Então, se nós soubéssemos se o ladrão fosse assaltar, nós não precisaríamos estar em vigilância o tempo todo. Só chegar no horário e no dia e na hora marcada, que o ladrão ia assaltar e a pessoa, obviamente, não ia deixar, né? Mas não é assim que acontece. Nós não sabemos nem o horário e nem o dia na qual um ladrão vai assaltar. Da mesma forma, nós não sabemos qual vai ser o dia e qual vai ser a hora da volta de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, nós temos que estar em constante alerta. Nós temos que prestar atenção nessas situações. A vigilância é o estado de equilíbrio do cristão. E aí, a oração nos ajuda a vigiar. E o Jesus nos ensinou a oração modelo, que é o quê? O Pai Nosso. É a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Essa oração é essencial em nosso relacionamento com Deus. Afinal, o próprio Jesus tinha uma intensa vida de oração. Jesus não ia para o monte para orar, né? Então, o próprio Jesus é o próprio exemplo que nós devemos estar em constante oração. Se o próprio Filho de Deus estava em constante oração, imagine nós, seres humanos, né? Ninguém precisa saber o nível de conversa que temos com o Senhor. A oração, ela é um caminho direto a Deus. É o nosso momento de intimidade com Deus. Ninguém precisa saber o que nós estamos orando. A oração é algo confidencial, é algo particular. Ninguém precisa saber o que nós estamos pedindo para Deus. Nós estamos orando para Deus. Mesmo que haja oração coletiva na igreja, precisamos tirar um tempo a sós com Deus. Todos nós temos algumas particularidades com Deus. Obviamente que na oração coletiva nós podemos pedir, por exemplo, para um enfermo que esteja necessitado, para que alguém que, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, né, que carece de oração naquele momento, né, entre outros pedidos. Mas nós temos algo a pedir a Deus e que outras pessoas não precisam saber. Nós temos que ter esse momento sozinho, você e Deus, né? Eu e Deus, você e Deus, né? A oração deve ser específica ao máximo. Se você souber o nome do pecado, não peça perdão de forma geral. Fale a Deus o seu pecado. Se no momento da sua oração você estiver pedindo perdão dos seus pecados, fala o seu pecado diretamente. Não precisa dar uma volta para poder falar o seu pecado. Fala diretamente o seu pecado. O Senhor quer ouvir de nossa boca o que queremos. Seja pontual no seu pedido. A oração precisa ser feita com o coração quebrantado e um espírito humilde. A oração precisa ser feita com um coração quebrantado e um espírito humilde. Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir pela nossa própria boca. Ele sabe exatamente o que nós precisamos, mas Ele quer a nossa oração sincera, nosso pedido sincero a Ele, esse momento nosso, né, da pessoa com Ele. Oração é o oxigênio da alma. Olha isso. Oração é o oxigênio da alma.
A oração é a chave, é um mandamento bíblico. Jesus deu exemplo quando orou por si mesmo, pelos seus discípulos, pelos pecadores. Oração é uma necessidade espiritual. A oração é a chave, está descrito em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. É um mandamento de bíblico, está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 6, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Jesus deu exemplo quando orou por si mesmo, está em João capítulo 17, versículos 1 e 2. Pelos seus discípulos, no mesmo evangelho, no capítulo 17, versículo 15 a 19. Pelos pecadores, capítulo 17, versículo 20, e evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Nós não devemos ter um lugar fixo para a oração. A oração deve ser feita o tempo todo, uma forma constante. Então, não precisa ter um lugar fixo. Não importa o lugar, né? Não tem lugar definido. Mas a Bíblia nos relata que Jesus e os discípulos oravam no templo. Mas se você está na rua, por exemplo, uma pessoa está pedindo oração, você pode orar aquela pessoa ali na rua, por exemplo. Né? Então, você pode orar na sua casa, no seu trabalho, não importa. A Bíblia também fala da oração dos nossos aposentos. Aposentos no quarto, na hora que você vai dormir, né? A oração dos montes, na qual Jesus foi, né? E muitas igrejas protestantes, seus fiéis, costumam ir ao monte para orar, né? Oração em praça pública, nas esquinas da rua. Mas só que em alguns lugares nós devemos ter cuidados para a oração, tá? Existem lugares que precisa ter certos cuidados, tá bom? A oração não tem hora marcada para acontecer. Não tem tempo determinado. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. É um recurso que não fica velho e não sai de moda. Diante da quantidade de assuntos, a conversa com Deus não acaba. Por isso que sempre devemos orar. Sem oração, nenhuma apresentação espiritual poderá ser compreendida como manifestação do poder e presença do Espírito Santo. A oração deve ser contínua, perseverante e com paciência. Não devemos fazer oração com pressa. Não devemos fazer oração com pressa. Tire o tempo necessário para orar. Devemos pedir para abençoar o próximo, compartilhar com o reino de Deus. Todas as orações são ouvidas, mas nem todas são atendidas. Por quê? Às vezes, nem sempre o que nós pedimos a Deus está nos planos dele. Às vezes, Deus tem algo diferente para a nossa vida e ele não vai atender aquele pedido específico. Já diz o ditado: Deus escreve certo por linhas tortas. Deus sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida. Então, muitas das vezes a gente pede algo e nós não somos atendidos, porque Deus está preparando, às vezes, uma coisa melhor para a nossa vida. E, às vezes a pessoa que está orando fica pedindo oração, fica pedindo ora e não é atendida. Aí a pessoa fica brava, pensa que Deus não existe, mas não é isso. Deus sabe de todas as coisas. Devemos sempre confiar em Deus. Devemos confiar em Deus o tempo todo. Então, gente, devemos vigiar e orar constantemente. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem todos com Deus.